Ora, vamos então continuar a corrigir a ficha de trabalho número 2 sobre a evolução da população portuguesa, a continuação do exercício anterior. A pergunta 1.2 dizia respeito ao cálculo da taxa de crescimento migratório. Mais concretamente, calcula a taxa de crescimento migratório do município de Barcelos, portanto, um dos municípios da NUT 3 Cávado, no ano de 2019. Os dados desta tabela dizem respeito ao ano de 2019. Ora, para resolvermos este exercício, temos que recordar o conceito de taxa de crescimento migratório. Já tínhamos visto o conceito de crescimento migratório, mas, como sabemos, o conceito de taxa de crescimento migratório não é exatamente a mesma coisa. A taxa de crescimento migratório, ou designada também taxa de saldo migratório, é o saldo migratório por cada 1000 habitantes. Portanto, o conceito de taxa por cada 1000 habitantes. E, portanto, calcula-se com a seguinte fórmula. Vou dividir o saldo migratório, que eu calculo com a diferença entre os que entram e os que saem, imigração menos imigração, a dividir pela população total e multiplicando por 1000 habitantes e obtendo um resultado em permilagem, ou seja, por 1000 habitantes. O símbolo é este, significa por 1000 habitantes, o símbolo da permilagem. Ora, resolvendo então a questão, eu vou aplicar aquela fórmula. Então, a taxa de crescimento natural é igual, e portanto tenho então uma fração. No numerador da fração está o saldo migratório. Eu vou buscar o saldo migratório à tabela, e portanto tenho aqui o saldo migratório do concelho de Barcelos, e vou colocar aqueles menos 373 no numerador da fração. Lá está. No denominador da fração, eu tenho a população total. Então, vou buscar à tabela a população total do concelho de Barcelos no ano de 2019. 116.187. E vou colocá-la exatamente no denominador da fração para depois multiplicar por 1000. Se eu dividir então menos 373 por 116.187 e depois multiplicar por 1000, obtenho um resultado de menos 3,2 por 1000 habitantes. O símbolo da permilagem, não te esqueças. Ora, o que é que significa este valor? Era exatamente a pergunta 1.3. Interpreto o valor obtido na questão anterior. Portanto, menos 3,2 por 1000 habitantes. Ora, significa então este valor que por cada 1000 habitantes, a diferença entre os que entram e os que saem, entre os imigrantes e os emigrantes, foi de cerca de menos 3,2 habitantes. Ou seja, houve mais emigração que imigração. Assim, houve um decréscimo, o valor negativo, de cerca de 3 pessoas por cada 1000 habitantes a nível da população migrante. Concluímos então a resolução deste exercício.